aplicação de lógica combinacional. Nós iremos ver um pouco de especificação de projetos, fluxograma, exemplo e exercícios. Aqui está um ciclo de elaboração do projeto, onde nós temos inicialmente a especificação, ou seja, dado um problema, nós vamos encontrar ou extrair a tabela da verdade e depois fazer as simplificações. A implementação corresponde à construção do hardware, uma matriz de contatos, ou, quem sabe, uma simulação, pelo menos. A análise é justamente a verificação dos resultados, e esse ciclo pode se repetir à medida da necessidade, em que, se o resultado não foi de acordo com o esperado. Aqui está a mesma lógica mostrada de forma linear. Então nós vamos fazer esse estudo utilizando um exemplo, que é o cruzamento de duas ruas, onde uma delas é a principal. Vamos estabelecer que a rua A é a principal, e a rua B é secundária. Vamos considerar que o tráfego se dá apenas nesse sentido e nesse sentido, ou nesse, que são ruas duplas, mas não existe conversão à direita ou à esquerda, para simplificar. A rua A, que é a rua principal, é servida pelo semáforo de número 1, e a rua B é servida pelo semáforo de número 2. E também os semáforos terão as luzes verdes e vermelha. Então, nós vamos montar a nossa tabela verdade, que basicamente é o comportamento desse circuito. A tabela de verdade, nós temos as entradas, e temos as saídas. As saídas, naturalmente, que serão as lâmpadas do semáforo, porque é assim que nós iremos controlar o fluxo de veículos. E a entrada, no caso aqui, pode ser presença ou não de veículos nas ruas. Essa construção da tabela verdade exige que se tenha um entendimento do problema, para que se possa identificar quais são as saídas e quais são as entradas, as possibilidades de entrada que resultarão ou que correspondem àquelas saídas. Então, esse é um passo fundamental na elaboração do projeto. Então, nós temos aqui as possibilidades de entrada, que é nenhum veículo nem na rua A nem na rua B. Aqui nós não temos veículos na rua A, mas temos veículos na rua B. Veículos na rua A, mas ausência de veículos na rua B. E aqui a presença de veículos em ambas as ruas. Baseado nessa possibilidade, nós vamos acender ou apagar as lâmpadas de cada semáforo. Essas duas primeiras colunas são da lâmpada verde do semáforo 1 e aqui a lâmpada verde do semáforo 2. Aqui lâmpada vermelha do semáforo 1 e lâmpada vermelha do semáforo 2. Então, baseado nessa realidade aqui, nós vamos definir como estarão essas lâmpadas aqui, acesas ou apagadas. Inicialmente, nós vamos considerar que a ausência de veículos em ambas as ruas, nós temos uma condição irrelevante aqui, ou seja, é indiferente quais rua estará aberta, qual rua estará fechada. Então, nós vamos colocar um X nessas lâmpadas, porque nós depois iremos decidir quais lâmpadas, ou seja, qual rua estará aberta. Então, se vai ser a rua A ou a rua B, por exemplo. Mas a gente faz posteriormente, porque isso vai simplificar o circuito. Mas nessa situação que tem apenas carros na rua B, nós sabemos que essa rua terá que ser liberada e a outra fechada. Então, por isso é que nós temos a lâmpada verde do semáforo 2 estará ligada. Então, essa lâmpada aqui dessa rua aqui.
E a lâmpada vermelha do semáforo 1, que corresponde à rua A, estará também ligada. Então, verde para a rua B, vermelho para a rua A. E as outras duas, né, estarão apagadas. Para essa outra situação, em que apenas a rua A tem presença de veículos, nós ligaremos a lâmpada verde do semáforo 1, né, da rua A, e a lâmpada vermelha do semáforo 2, que é da rua B. A presença de veículos em ambas as ruas, como o problema, né, estabelece que a rua A é a principal, nós teremos a lâmpada verde do semáforo 1 acesa e a lâmpada vermelha do semáforo 2 também acesa. Ou seja, rua A estará aberta e rua B estará fechada. E essa, então, através dessa tabela verdade, a gente especifica quais são as entradas, que é a presença ou não de veículos, e a saída, que corresponde exatamente quais lâmpadas de quais semáforos estarão ligadas. Também observa-se que o comportamento da lâmpada verde do semáforo 1 é exatamente igual à lâmpada vermelha do semáforo 2, assim como a lâmpada verde do semáforo 2 é igual ao comportamento da lâmpada vermelha do semáforo 1. A identificação dessa observação é muito importante porque simplifica já de cara o circuito de saída, porque não há necessidade de representarmos duas vezes a mesma saída, né? Como também não há necessidade de representarmos uma saída que seja o complemento dessa aqui. Então, isso simplifica bastante o circuito. Se esse detalhe não for observado, vai gerar vários circuitos, né? E claro que depois a gente acaba identificando essa igualdade. Então nós vamos representar apenas a primeira coluna, que vai corresponder à coluna 2, a coluna... Nós vamos representar a coluna da lâmpada verde do semáforo 1, que vai corresponder à lâmpada vermelha do semáforo 2, né? Então basta representar uma delas aqui. Então nós teremos aqui, nós vamos agora colocar aqui no mapa de Carnot para fazer a simplificação. Aqui já está colocado as saídas, né? E nós vamos ver aqui que A complemento e B complemento vai ser X, né? Aqui, seguinte. A complemento B vai ser 0, então A complemento B, 0. A B complemento vai ser 1, A B complemento 1, e A B vai ser 1 também, A B 1 também. Agora nós vamos ter que decidir quem será X, ou seja, esse ponto relevante. É exatamente por isso, né, por essa questão de simplificação, que nós colocamos a relevância pensando exatamente na simplificação do circuito. Se aqui for 1, nós teremos dois agrupamentos aqui, né? Vai gerar duas expressões aqui, né? Que vai complicar o circuito, né? Se aqui for 0, nós teremos só esse agrupamento, ou seja, vai gerar apenas uma expressão. Então é isso que nós faremos. Vamos considerar o x igual a 0 e nós temos aqui uma única combinação, né, uma única expressão lógica aqui nesse caso. Claro que numa situação dessa significa que se não houver carro, vamos ver se eu coloquei aqui, se não houver carro nem A nem B, né, essa lâmpada estará apagada, né, ou seja, a lâmpada verde da rua principal. Mas também é indiferente, porque nós não temos veículos em ambas as ruas. O resultado desse circuito aqui é apenas isso aqui, ó. Ou seja, quando o A está em nível alto, né, ou seja, tem presença de veículo, ele vai acender o verde da rua 1 e acender o vermelho da rua 2. Então isso aqui é direto. Nós nem precisamos de porta lógica aqui. Já as outras duas saídas, que é a lâmpada verde da rua 2 e a lâmpada vermelha da rua 1, elas são, né, têm uma resposta complementar.
Então, basta que coloquemos aqui um inversor. Mas também nós vamos considerar a possibilidade de essa realidade não haver sido identificada rapidamente, né? Então, vamos supor que a gente tenha... a gente identificou que essa coluna é igual a essa aqui e que essa coluna é igual a essa aqui. Então, a gente vai fazer dois mapas de Carnot. Um para essas duas e outro para essas duas, né? Porque a gente sabe que repetição não há necessidade de repetir os circuitos lógicos. Outra questão também que nós vamos considerar é que ao invés da irrelevância, nós vamos considerar que quando não houver veículos na rua A nem na B, nós vamos acender a lâmpada verde do semáforo 1, ou seja, vamos manter a rua principal aberta e a rua secundária fechada. Vocês vão ver que essa decisão vai complicar o circuito, né? Ou seja, vai tornar mais complexo. Então, nós vamos fazer aqui um mapa de Carnot dessa saída e dessa saída, ou seja, da lâmpada verde do semáforo 1 e da lâmpada vermelha do semáforo 2, né? Aqui. E também vamos fazer um mapa de Carnot dessas outras duas colunas que são iguais aqui, né? Então aqui está. Nós só vamos ter nível alto nessa situação, que é quando é A complemento B. Então A complemento B é a única situação que nós temos nível alto. E aqui o que foi alterado é quando nós tivermos A complemento e B complemento, nós teremos 1 aqui. Então nessa situação aqui. Isso vai representar, vai gerar duas associações, então a expressão vai ser um pouco mais complexa, né? Tem dois termos. Nesse caso aqui só gera o A, porque B complemento e B estão presentes nessa associação, então só nós teremos o A. E depois essa outra associação elimina o A, porque A complemento e A estão no mesmo agrupamento e gera apenas o B complemento. Então está aqui. Essa outra tabela da verdade, né, que corresponde às outras duas lâmpadas, ela não é possível fazer uma simplificação. Por isso que nós temos uma porta E aqui, né, de A complemento B, que corresponde a esse número 1 aqui. Então, como são os circuitos dessas expressões? É esse circuito aqui, né, um circuito bem mais complexo, tem uma porta OU e uma porta E, com inversão nas entradas. Mas, de repente, nós podemos nos dar conta que essas duas saídas, né, LG2 e LR1, é o complemento da LG1 e LR2, que é esse primeiro circuito aqui. Então, basta que a gente coloque, né, uma inversora na saída. Então, já simplificou um pouco mais o circuito, né? Bem, então nós vimos duas maneiras de resolver o problema, baseado nas tomadas de decisões aqui de o que fazer, né? Se nós considerarmos a ausência dos carros na rua A e na rua B, se considerarmos irrelevante, vai permitir que a gente escolha qual é um nível lógico, pensando-se na simplificação do circuito. E também, no caso, se identificarmos a igualdade e a complementariedade que dá das saídas, também vai simplificar um pouco mais o circuito. Então é isso. Então nós temos alguns outros exercícios aqui que não foram resolvidos, que o objetivo é passar como tarefa, né? Claro que aqui tem uma meia dúzia de exercícios, e eu vou pedir que vocês façam apenas 2, escolham 2 e façam, né, a construção da tabela verdade, simplifiquem os circuitos e apresentem a saída, inclusive no rádio também, tá certo? Então, aqui estão as listas, né? Vocês vão escolher 2 aqui e vão me apresentar, vão me enviar pelo meu correio eletrônico que está no nosso site. Valeu.